O Japão, a partir dos anos 70, principalmente no pós-guerra, mergulhou de cabeça no mundo das seitas e das religiões alternativas, que principalmente prometiam paz, dinheiro e tranquilidade. Seitas essas que ganharam o nome de Shinshukyo, ou, em uma tradução livre, a nova religião. Porém, uma grande parte dessas seitas e religiões tinham como pilar central o crescimento pessoal e o individualismo exacerbado, muito em virtude do crescimento econômico que o país teve durante todo o pós-guerra, o que levou a diversos grupos que mais pregavam o isolamento do que a conexão entre as pessoas, o que, obviamente, a longo prazo, não poderia gerar nenhuma coisa boa e, invariavelmente, levou ao surgimento em massa de algumas religiões e seitas apocalípticas, em que tinham como pano de fundo um suposto fim da humanidade e, acima de tudo, pregavam, em alguns casos, o autoextermínio. Apesar de se estender até hoje, o costume e auge dessas seitas se deu em meados dos anos 2000 e criou algumas marcas profundas na cultura japonesa, o que refletiu na cultura pop no geral, sendo abordado em diversas vezes dentro de Shin Megami Tensei e da própria série Persona. E bom, tendo sido feita essas devidas introduções, eu posso anunciar que o vídeo hoje se trata de como algumas seitas e histórias macabras deste período da história japonesa influenciaram diversos jogos, principalmente na série Shin Megami Tensei, Persona e também em outras diversas obras, e algumas muito conhecidas pelo grande público. Bom, eu sou Frankev, e se você está curtindo o vídeo até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e quem sabe deixa um comentário. O nosso canal do Discord já tá bombando e lá você pode dar a sua opinião e dicas do que gostaria de ver por aqui. E tendo dito isso, vamos pro vídeo. Como dito anteriormente, próximo aos anos 2000 foi o auge dessa febre dentro do Japão de seitas e cultos. Por isso que algumas obras muito famosas dentro da cultura pop, que saíram próximas a essa época, acabaram bebendo muito desse trauma e desse momento histórico, sendo elas algumas muito conhecidas do grande público, como Death Note, 20th Century Boys, Neo Genesis Evangelion e até mesmo, mais recentemente, Mob Psycho 100. E isso não se fez diferente no mundo dos games. Alguns jogos muito famosos da série Shin Megami Tensei e Persona acabaram bebendo dessas fontes. Um deles sendo o próprio Shin Megami Tensei 3 Nocturne, ou até mesmo a série de jogos Devil Survivor, tanto 1 quanto 2. Porém, para que vocês possam entender todas as referências que acontecem dentro desses jogos, é necessário que eu explique primeiramente sobre o atentado com gás sarin do metrô de Tóquio, cometido pelo culto chamado como Aum Shirinkyo. Mas então, o que foi a Aum Shirinkyo? Aum Shirinkyo, do japonês em tradução livre, seria Ensinamentos da Verdade Suprema. Ela foi uma seita japonesa fundada em torno de 1940 por Shoku Asahara, nascido com o nome de Shizu Matsumoto. Ela combinava elementos do budismo, hinduísmo e cristianismo, além de teorias apocalípticas e uma boa parcela de ficção científica. Objetivo declarado: salvar a humanidade do apocalipse e preparar os seguidores para um suposto fim de todos os tempos, seguindo a liderança de Asahara, que se autoproclamava como Cristo reencarnado e o único mestre iluminado do mundo, capaz de guiar e salvar todos os seus fiéis. E curiosamente, a Aum Shirinkyo chegou a ter ramificações até mesmo fora do Japão, chegando a incluir a Rússia. Shoko Asahara possuía algumas crenças complexas, sendo uma delas o sistema de reencarnação em karma. Extremamente influenciado pelo budismo e o hinduísmo, ele difundia e acreditava que a alma reencarnava infinitamente, e pregava que se alguém morria com pensamentos puros, mesmo que sendo assassinado, poderia renascer em um estado de espírito melhor. Usou muito dessa crença
para justificar todos os assassinatos cometidos pela seita, dizendo que seria uma forma piedosa de matar alguém para salvar a sua alma futuramente. Uma das crenças mais fortes do culto era sobre um possível apocalipse nuclear. A seita acreditava que uma terceira guerra mundial iria de fato acontecer, e ela envolveria principalmente os Estados Unidos e o Japão, e culminaria em um Armagedon nuclear que destruiria o mundo todo, e somente os membros da A1 sobreviveriam e governariam todo o mundo. E Asahara se via como um Messias, enviado para guiar os fiéis através de todo esse fim dos tempos. Um detalhe interessante é que Asahara se dizia a reencarnação do próprio Buda e de Jesus Cristo, tudo isso ao mesmo tempo. E também se comparava muito a Shiva, o deus hindu da destruição. E juntava a tudo isso ainda um pouco de ciência e misticismo, alegando possuir energia psíquica e utilizava vibrações cósmicas para controlar a mente de outras pessoas, e alegava até mesmo possuir poderes sobre-humanos. E usou muito de pseudociência para atrair alguns jovens, principalmente os mais instruídos, e especialmente cientistas e estudantes de exatas. É interessante lembrar que essa seita, além de tudo, extorquia os seus fiéis, e dizia que um sistema de castas era necessário. Somente aqueles que dessem as maiores somatórias em dinheiro poderiam ascender a níveis mais altos dentro de toda a hierarquia da religião. É interessante notar que todo esse sistema da religião funcionou muito porque o Japão nos anos 80 e 90, principalmente logo depois do pós-guerra, vivia uma crise de identidade e principalmente de isolamento social, muito por parte dos jovens e principalmente os universitários, que acabavam encontrando na seita um propósito de vida, um grupo que os acolhia e uma promessa de elevação espiritual, de paz e de segurança. Começou a se radicalizar com o tempo. Passou a investir principalmente em armas químicas, biológicas e até tentou obter armas nucleares em certo ponto. Seus laboratórios eram sofisticados e contavam com cientistas treinados, já que a própria religião tentou focar em pessoas com certo nível de estudo, para que todo esse equipamento bélico fosse possível. E como eles acreditavam que o fim do mundo era inevitável, queriam se armar para que fosse possível se proteger dessa situação. E ainda mais acreditavam que qualquer assassinato cometido pelo mundo era completamente justificável com a desculpa da salvação espiritual. Infelizmente, a mistura de uma seita com princípios bélicos, um líder carismático, porém mentalmente muito instável, levou a uma das maiores tragédias do Japão, a uma ferida irremediável na história japonesa. No dia 20 de março de 1995, a Aum Shirinkyo executou o maior atentado em um metrô dentro do Japão. O seu alvo foi o metrô de Tóquio, que é uma das redes mais movimentadas do mundo, e a arma usada foi o gás sarin, um agente neurotóxico mortal, originalmente desenvolvido como uma arma química na Segunda Guerra Mundial. Em plena hora do rush, 5 membros da seita, em diferentes trens e linhas desse metrô, soltaram pacotes com gás sarin líquido, envolto em jornal e armazenado em sacos plásticos. Eles perfuraram os pacotes com pontas de guarda-chuva antes de saírem dos trens. O gás sarin se espalhou rapidamente por dentro de todas as linhas do metrô. E, para título de contextualização, para que vocês saibam o que esse gás é capaz de fazer, ele é uma enzima e um agente neurotóxico que é capaz de bloquear algumas enzimas que regulam os impulsos nervosos dentro do cérebro. Isso faz com que os nervos fiquem superestimulados e não consigam desligar, o que acaba fazendo o corpo entrar em colapso, com espasmos, salivação, parada respiratória e morte por uma asfixia angustiante. E o pior de tudo, esse gás leva à morte em menos de 10 minutos. E o mais perigoso é porque ele não possui cheiro nem cor, e é praticamente imperceptível. Como consequência do atentado, 13 pessoas morreram e mais de 6.000 ficaram feridas, com sintomas como cegueira temporária, convulsões e paralisia.
Esse atentado causou um pânico nacional e desmoralizou completamente a segurança no Japão, até então considerada uma das mais eficazes do mundo. Por sorte, o gás sarin criado pela Aum Shirinkyo era do tipo impuro, o que evitou que as mortes chegassem aos milhares. A ferida social e cultural causada por não só esse atentado, mas como outros cultos e religiões, se tornou uma marca muito profunda dentro do Japão, levando a monitoramentos ostensivos em cima de qualquer tipo de seita que venha a surgir, e também inspirando muitas obras da cultura pop que são extremamente conhecidas do grande público. Talvez uma das mais famosas seja o próprio Death Note, que acredito dispense apresentações a essa altura do campeonato. Death Note apresenta em sua essência muito desse medo e desse culto aos cultos, já que vemos ao longo da história surgir uma idolatração em cima de alguém que é basicamente um assassino e um falso senso moral. Porém, uma franquia de jogos que foi extremamente afetada por essa ferida na história do Japão foi a própria série de Shin Megami Tensei, que já desde a sua fundação já tinha aspectos religiosos, mas que depois do atentado de 1995 acabou se intensificando e tendo alguma das suas melhores obras extremamente influenciadas por esses acontecimentos. Um dos jogos onde isso é mais evidente é o Shin Megami Tensei 3 Nocturne, onde a espinha dorsal do jogo se pauta inteiramente em diversos cultos que querem decidir o que é melhor de se fazer com a humanidade após um apocalipse. Em Shin Megami Tensei 3, nós já começamos o jogo após o final do mundo, onde somos basicamente um observador, embora às vezes ativo, mas em grande parte um observador passivo do final do mundo. Em Shin Megami Tensei 3, nós temos as facções, ou Reasons, que são grupos ideológicos que surgem após o apocalipse, cada um com sua própria visão de como recriar o mundo. Elas representam diferentes valores filosóficos e morais, e influenciam o decorrer e o final do jogo. Algumas dessas facções que conhecemos ao longo do jogo, eu vou repassar aqui para vocês conhecerem mais a fundo, sendo ela a primeira facção de Shijima, ou a Ordem Absoluta, onde tem como seu líder o Hikawa, e a ideologia pregada é a da paz total, através da eliminação do ego e do individualismo, tendo como sua meta principal criar um mundo onde tudo esteja em harmonia perfeita, sem conflitos, porém sem nenhum tipo de emoção, tendo como objetivo um mundo frio, estático, sem sofrimento, porém sem o individualismo, uma vida no coletivo único, onde abriríamos mão da liberdade pelo coletivo total. Depois temos Yosuga, ou o elitismo, onde temos como líder a Chiaki Hayasaka, onde como ideologia se tem a força e a justiça, onde apenas os fortes prevaleceriam. Um mundo onde somente a elite daqueles que coordenam tudo e têm a força de sobreviver e comandar tudo com punhos de ferro seriam de direito existir, sendo um culto especificamente ao militarismo, onde a força é apreciada acima de tudo. Em terceiro, nós temos Musubi, o individualismo absoluto, onde seu líder é Isamu Nita, e a sua ideologia, como dito já, é o individualismo absoluto, onde o único mundo que importa é o seu próprio, onde cada ser deve criar sua própria realidade, onde tem como meta um universo de realidades separadas, onde cada ser criaria o seu próprio mundo segundo a sua própria consciência, e visa criar um mundo onde você poderia ser o deus do seu próprio universo, onde tudo que mandaria seria o seu próprio ego. Claro, ao longo da história de Shin Megami Tensei 3, temos outros cultos menores, mas esses três são os que fazem mais presentes. E podemos observar que todos eles, embora sigam vertentes diferentes, vertentes filosóficas e religiosas, têm como em comum serem elementos vistos em cultos e religiões da vida real, onde alguns querem empregar sua visão de mundo a partir da força bélica,
ou do individualismo absoluto, ou até mesmo da eliminação desse individualismo, onde tudo que é visto é somente o coletivo e um objetivo que muitas vezes é hediondo em comum. Shin Megami Tensei 3 elevou ao máximo esse pavor e essa marca que cultos apocalípticos deixaram no Japão, onde acabamos nos vendo em meio a uma decisão que não pode ser tomada. Afinal, nenhum dos cultos está certo, nenhum propõe um mundo realmente justo e bom de se viver. No fim das contas, em Shin Megami Tensei 3, somos a pessoa normal, que está em meio a uma realidade que não deveria estar se apresentando dessa forma, onde nos vemos forçados a nos aliar ou até mesmo a compactuar com coisas que não gostaríamos, só a título de sobrevivência, o que não é diferente do que esses cultos fazem na vida real, já que aqueles que não fazem parte são os que acabam mais sofrendo em nome de crenças individuais que muitas vezes não são a dessas pessoas, sendo exatamente o que aconteceu no atentado ao metrô do Japão, onde pessoas inocentes, que algumas nunca nem haviam ouvido falar daquela religião, acabaram sofrendo em nome de um propósito que só faria sentido para quem estava naquela seita. Claro, as marcas que esse atentado e outros deixaram na história do Japão e na cultura pop não se estendem somente a Shin Megami Tensei 3, onde ele vai além dentro dessa série, principalmente sendo visto essas referências em Persona 2, 3 e 4. Muito mais forte em Persona 3, onde na metade para o final do jogo nos deparamos com um culto apocalíptico, onde quanto mais o fim do mundo se torna eminente para algumas pessoas, mais é visível que surge essa falta de vontade pela vida, que acaba tomando conta aos poucos de todos os jovens. E quanto mais perto estamos do final do jogo, mais os ataques desse culto se tornam frequentes. Por ataques eu digo o incentivo ao autoextermínio dos jovens, já que prega que a vida em si não faz sentido, já que ela é finita e tem supostamente uma data marcada para acabar. Isso em Persona 3 demonstra muito o modus operandi da maioria dos cultos, pregando uma suposta salvação e uma, muitas vezes, falta de sentido para a vida, onde ela só será encontrada se for dentro daquele meio. E onde encontram justificativa para todos os atos, mesmo os mais terríveis. E é exatamente aí que mora o maior perigo de qualquer religião e culto, que é quando se encontra justificativas para o injustificável, onde a maldade contra o outro e contra a si mesmo, muitas vezes, acaba sendo justificada como fazendo uma bondade para o bem maior, ou como uma forma de agradar um ser superior. Um detalhe interessante sobre Persona 3 que vale ressaltar é quando um dos vilões principais, o Takaya Sasaki, que também é líder do culto Striga, se assemelha em sua aparência com a imagem ocidental que se tem de Jesus Cristo, o que remete diretamente ao culto de Aum Shirinkyo, onde o seu líder se auto-intitulava como a reencarnação de Jesus Cristo, onde ambos traçam um paralelo, como sendo líderes de culto que se auto-intitulam ou até mesmo se parecem com Jesus Cristo, em um culto apocalíptico, que espera e aguarda o fim do mundo. Eu espero que todos que assistiram o vídeo até aqui tenham conseguido entender todos esses paralelos que a série de Shin Megami Tensei Persona tem com esse surto de cultos e seitas que ocorreu no Japão, e o quanto isso influenciou os rumos da história e da cultura pop japonesa como um todo. Essas marcas se estendem por quase todos os jogos modernos da série e repercutem até hoje. E como um detalhe final que vale a pena ser lembrado, o culto de Aum Shirinkyo existe até os dias de hoje, porém sendo monitorado de perto pelas forças policiais de inteligência do Japão. Mesmo após a execução do seu líder, eles ainda se mantiveram, porém em uma escala menor, acreditando que hoje em dia já não ofereçam mais nenhum tipo de perigo à sociedade. Porém, acredito que eles nunca vão deixar de ser vigiados. Afinal, às vezes basta um líder carismático para que tudo acabe virando algo extremamente terrível. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Vocês são o que me motiva
a fazer cada vez mais vídeos. E aqueles que puderem deixar um like, se inscrever e deixar um comentário, fiquem à vontade. Eu agradeço muito. E lembrando, eu sou o Frankev e até o próximo vídeo.